Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar um mergulho profundo, uma exploração bem detalhada sobre um material que é fascinante. Muito fascinante, aliás. Exato. A ideia é pegar um emaranhado de informações históricas e extrair exatamente o que importa para os nossos dias, porque o nosso tema central hoje é algo que à primeira vista, parece que saiu de um filme de época. É um filme de samurai. Isso, mas que pode muito bem ser o antídoto mais eficaz para o caos, a ansiedade e toda essa superficialidade do mundo atual. A gente vai debater como os antigos valores dos samurais oferecem uma rota de fuga dessa nossa hipermodernidade. Olha, é um contraste que desperta a curiosidade de qualquer um, sabe? Olhar para guerreiros do Japão feudal, que viviam sob um código muito estrito de vida e morte, para tentar resolver problemas que são tipicamente da nossa era digital. Sim, tipo a falta de foco. Exatamente. Falta de foco, a fragilidade emocional, a profundidade dessa filosofia histórica tem uma aplicação surpreendentemente cirúrgica, eu diria, no nosso cotidiano. E para basear toda essa nossa investigação de hoje, a gente tem uma fonte principal que é um e-book recém-lançado neste ano de 2026, intitulado Bushido Moderno, Valores Marciais para a Vida. Publicado pela Kapokali Box Academy. Isso mesmo, pela Kapokali Box Academy. E olha, logo no primeiro contato com o material, eu fiquei impressionado com a arte da capa. Ela já conta uma história visual muito forte. É uma arte lindíssima. Demais. Ela ilustra um samurai super imponente, vestindo aquela armadura tradicional, segurando firmemente uma katana. Aí, ao fundo, o cenário traz o majestoso Monte Fuji, com folhas de outono caindo pelo ar, e um castelo clássico japonês. E coroando toda essa composição, a capa destaca 3 selos que são fundamentais, que são honra, respeito e autocontrole. Um detalhe vital sobre essa imagem e que eu achei super interessante quando eu estava analisando o material é que, apesar de ser a figura de um guerreiro que é treinado para o combate mortal, a postura dele transmite uma serenidade muito impressionante. A espada está guardada, né? Perfeito, a espada está guardada na bainha. E isso estabelece logo de cara o tom da obra inteira. Quer dizer, o verdadeiro poder não está em atacar, mas em ter a capacidade de destruição e ainda assim escolher o autocontrole e a paz. A força sem o freio moral é apenas violência. Certo, vamos destrinchar isso. Porque o material argumenta de forma muito contundente que o mundo moderno exige resultados rápidos, atalhos, aquela validação imediata constante nas redes sociais. A gente celebra demais o talento natural e ignora o que eles chamam de treino invisível. O esforço de bastidor, né? Na analogia histórica, os campos de batalha do passado envolviam exércitos em planícies abertas, embates físicos, espadas, sobrevivência literal. Hoje em dia, a arena mudou completamente. As espadas foram substituídas por telas luminosas de celular. E notificações o dia inteiro. Sim, ininterruptas. Então a luta diária não é mais pela sobrevivência física, mas contra a ansiedade crônica, a total falta de foco e um ego descontrolado. O que é fascinante aqui é o conceito do verdadeiro forte, que a obra já introduz logo ali nos primeiros capítulos. E como ele define isso? A verdadeira batalha não é mais travada contra adversários externos. O verdadeiro guerreiro moderno não é aquele cara que vence lutas em um ringue televisionado ou que ganha debates acalorados em caixas de comentários na internet. Ah, isso tem de sobra hoje em dia. Demais. Mas a vitória suprema, segundo o livro, é vencer a si mesmo. É uma luta que é super silenciosa contra os nossos próprios impulsos de desistência, contra as distrações constantes que a economia da atenção empurra pra gente a cada segundo. Então, o guerreiro moderno é definido pela capacidade de não reagir impulsivamente. Exatamente. É escolher o caminho ético e principalmente fazer isso exatamente quando não tem absolutamente ninguém olhando para aplaudir. Eu vi nas notas do e-book que o Bushido não surgiu do nada, tipo um manual de regras arbitrárias inventadas por alguém. A própria palavra significa o caminho do guerreiro. Bushi é guerreiro e Do é caminho. Mas o texto menciona que essa filosofia é uma mistura de 3 raízes diferentes, que são o shintoísmo, o budismo e o confucionismo. Como é que eles conseguiram misturar coisas tão diferentes assim? É que essa síntese é justamente o que torna o código tão robusto. Não foi algo que alguém sentou e escreveu da noite para o dia.
Esse foi sendo forjado ao longo de séculos. Uma evolução natural. Isso. O shintoísmo, por exemplo, que é a religião nativa do Japão, trouxe para o guerreiro o senso de lealdade extrema às suas origens. O respeito profundo aos antepassados, à natureza, era a raiz da identidade do samurai. E o budismo? O budismo, especificamente o budismo Zen, era extremamente atraente para eles, porque, veja bem, como um guerreiro podia morrer a qualquer instante no campo de batalha, o Zen ensinava o foco absoluto no momento presente, a respiração consciente. A aceitação da morte, né? Exato, a aceitação serena da morte. Isso simplesmente eliminava o medo paralisante na hora do combate. E aí, por fim, Confucionismo entrou para fornecer a estrutura ética da sociedade. A questão da hierarquia e do dever. Perfeito. A responsabilidade social, o dever para com o líder, a lealdade à família. O samurai não era treinado apenas para empunhar uma arma, mas para ser um pilar de estabilidade moral dentro daquela sociedade. E vale muito a gente mencionar o contexto histórico que o material traz sobre o Inazu Nitobe. Pelo que eu entendi da leitura, grande parte do que o Ocidente conhece hoje sobre esses valores só chegou até nós porque o Nitobe escreveu aquele livro famoso. Bushido, a alma do Japão. Isso, em 1899. E ele precisou sistematizar uma filosofia que antes era quase inteiramente oral e vivida puramente na prática. Ele fez isso para explicar aos ocidentais como o Japão conseguia ter uma sociedade tão moralmente estruturada sem ter a religião cristã como base, que era o padrão no Ocidente. Essa obra do Nitobe foi um marco absoluto. Foi ela que organizou esse caráter rigoroso em virtudes muito claras. E isso permitiu que os estudiosos, e agora esse e-book fantástico que estamos analisando, pudessem traduzir esses ensinamentos feudais para os dilemas da vida moderna. A espada sempre foi vista como a alma do samurai, mas essa alma precisava ser polida diariamente através da virtude. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente vai entrar agora na essência prática do material, destilando 7 princípios fundamentais do Bushido e observando como o e-book equilibra esse significado lá do século XII com a aplicação direta hoje no século XXI. O primeiro princípio listado é o Ji, que a gente traduz como justiça ou retidão. E o conceito de Ji vai muito além de simplesmente você obedecer às leis do Estado. Não é sobre assinar um papel. De jeito nenhum. Trata-se da capacidade moral de decidir rapidamente o que é correto, sem hesitação, com base num compasso ético inabalável. No contexto do samurai, era o dever acima da própria vida. No nosso cenário atual, a retidão é aquela firmeza de caráter para não manipular situações em benefício próprio. Tipo, não espalhar boatos no trabalho para ganhar uma promoção. Exatamente. Ou não se omitir diante de uma clara injustiça acontecendo com um colega. É você escolher o que é correto, especialmente quando essa escolha é inconveniente. Isso soa muito inspirador na teoria, mas levanta uma dúvida prática muito forte para quem está ouvindo a gente. No mundo corporativo de hoje, que muitas vezes recompensa o lucro a qualquer custo, a velocidade acima da qualidade, ser guiado puramente pela retidão não colocaria um profissional numa desvantagem brutal diante de concorrentes que são bem menos éticos? É a grande armadilha do pensamento de curto prazo, e o livro aborda isso muito bem. A falta de ética pode até gerar algumas vitórias rápidas ou lucros imediatos, mas no fim das contas isso constrói castelos de areia. A retidão, o Ji, constrói confiança. E confiança hoje em dia é tudo. É a moeda mais valiosa que existe, seja nos negócios ou nos relacionamentos pessoais. Um líder ou uma empresa que é conhecida por sua retidão atrai lealdade verdadeira, parcerias duradouras e resiliência em momentos de crise. É algo que o trapaceiro perde no primeiro sinal de dificuldade. Faz todo sentido, porque a base é muito mais sólida. Passando então para o segundo princípio, a gente tem Yu, a coragem, e o e-book faz um trabalho excelente em desmistificar aquela imagem clássica do herói de cinema. Sim, a coragem moderna não exige que ninguém pule de um prédio em chamas ou enfrente um exército sozinho numa ponte. Ainda bem, né? Pois é. A coragem, no nosso cotidiano, se manifesta em atitudes que parecem pequenas, mas que exigem um esforço psicológico que é imenso. É você sair da zona de conforto. É a coragem de iniciar aquela conversa difícil com o familiar
que a maioria das pessoas preferem simplesmente varrer para debaixo do tapete. Ou no trabalho é assumir publicamente a responsabilidade por um projeto que deu errado, em vez de ficar apontando o dedo para a equipe. Exato. O Bushido ensina que o oposto da coragem não é o medo. A coragem envolve você sentir o medo e agir com consciência e propósito apesar dele. A impulsividade cega, aquela coisa raivosa, é vista como fraqueza pelos samurais, não como bravura. E essa distinção entre agir apesar do medo e agir por pura agressividade nos leva a um ponto de equilíbrio perfeito, que é o terceiro princípio, Jin, a benevolência ou compaixão. Se conectarmos isso ao panorama geral da filosofia das artes marciais, vemos que o Bushido ensina que a força física e a força mental devem obrigatoriamente ser equilibradas com uma profunda humanidade. Ter o poder de destruir ou prejudicar alguém e simplesmente escolher não fazer isso. É isso. Uma força sem compaixão não passa de tirania, seja num império antigo lá no passado ou num escritório moderno hoje em dia. Atualmente, em cargos de liderança, a benevolência significa guiar uma equipe sem recorrer à humilhação. Ensinar sem diminuir a outra pessoa. Sim, e corrigir uma falha técnica de um funcionário sem desrespeitar o indivíduo. Quem detém mais poder, seja um poder financeiro, hierárquico ou de influência nas redes, carrega uma responsabilidade infinitamente maior de ser compassivo. Isso atinge em cheio a raiz daquela cultura corporativa tóxica que, infelizmente, ainda é tão comum, onde o medo é a principal ferramenta de gestão. É uma mudança de paradigma a gente entender que a compaixão sem firmeza pode até ser vista como fraqueza, mas a força sem compaixão é apenas crueldade. O equilíbrio é a chave de tudo. Com certeza. Avançando nos preceitos, o e-book apresenta o quarto princípio, que é rei, o respeito. Nas artes marciais tradicionais, o rei é a base de absolutamente tudo. É aquela reverência ao entrar no dojo, é o cumprimento ao mestre e ao colega de treino. Mas, quando a gente traz isso para a vida civil contemporânea, o respeito vai muito além da simples etiqueta, de dizer por favor e obrigado. O material destaca algo que é muito vital para os nossos dias, não é? Muito. O respeito moderno é, antes de mais nada, uma disciplina emocional. É a capacidade de ouvir ativamente o argumento de outra pessoa antes de formular uma reação puramente defensiva. Nossa, algo que parece que está em extinção na era dos debates virtuais polarizados. Totalmente em extinção. As plataformas digitais incentivam a reação instantânea, o ataque verbal rápido para destruir o argumento oposto e ganhar curtidas. Esse respeito samurai exige reconhecer os limites do outro e valorizar a existência de opiniões divergentes, sem que isso signifique submissão. É o ápice da maturidade emocional, eu diria. É você conseguir debater uma ideia forte sem atacar a dignidade da pessoa que está expressando aquela ideia. E intimamente ligado a isso, a gente tem o quinto princípio, que é o Makoto, que a gente traduz como honestidade ou sinceridade absoluta. O texto histórico aponta que, no passado, a palavra de um samurai tinha peso jurídico. Se ele dizia que algo seria feito, não tinha necessidade de contrato assinado ou testemunha. O compromisso estava selado com a própria vida. Mas como é que a gente transpõe um nível tão extremo de honestidade para uma sociedade que hoje é super baseada em aparências? Hoje, a honestidade absoluta do Makoto se manifesta como uma coerência inquebrável entre o que você fala e o que você pratica. A gente vive em tempos de abundância de promessas vazias, de vidas com filtros editadas para parecerem perfeitas o tempo todo na internet e de muita disseminação de informação falsa. Um ambiente onde falar a verdade quase assusta. E nesse cenário, a transparência radical torna-se um diferencial não apenas de mercado para as empresas, mas um diferencial de existência para as pessoas. Ter caráter é você não precisar de um contrato com um monte de cláusulas punitivas para garantir que o combinado vai ser cumprido. É ser a mesmíssima pessoa em público e na sua mais absoluta solidão. A sinceridade no Bushido não é só não mentir para os outros. Não. É principalmente não mentir para si mesmo sobre as suas próprias falhas e intenções. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a construção do indivíduo? Aí chegamos ao sexto princípio, que amarra muito bem tudo que a gente discutiu até agora. O meio, que é a honra.
Voltando àquela imagem da capa do livro que a gente descreveu no comecinho do nosso papo, o selo da honra ganha o destaque central. E a obra explica que existe uma confusão enorme, nos dias de hoje, entre honra e reputação. Essa é uma distinção fantástica que é abordada no livro. A sociedade atual é completamente obcecada por reputação. E a reputação é fundamentalmente o que as outras pessoas pensam sobre nós. É a imagem pública, o número de seguidores que você tem, o seu cargo no cartão de visitas. Aquilo que está exposto. Isso. A honra, por outro lado, é o que nós sabemos sobre nós mesmos. A honra moderna é uma identidade moral que você mantém bem longe dos holofotes e do reconhecimento externo. É recusar um atalho antiético vantajoso, mesmo tendo a certeza absoluta de que ninguém jamais iria descobrir. A reputação pode ser destruída por uma fofoca qualquer. Mas a honra só pode ser destruída por nós mesmos, através das nossas próprias escolhas diárias. E o sétimo e último princípio age como a fundação dessa honra toda, que é o shugi, a lealdade. No Japão feudal, a lealdade do samurai era devotada ao seu senhor local, o daimyo, e era um compromisso vitalício. Mas na nossa época, que é tão marcada por trabalhos temporários e relacionamentos superlíquidos, a quem ou a que o guerreiro moderno deve ser leal? O texto não propõe uma lealdade cega, e muito menos uma submissão tóxica a um líder abusivo ou a uma empresa que não valoriza as pessoas. Hoje, o shuji se traduz em lealdade a uma missão, a um propósito de vida. Lealdade aos seus próprios princípios. Perfeito. É a capacidade de cumprir um dever mesmo sem nenhuma supervisão ou aplauso no final. E mais do que isso, é manter a constância do seu esforço mesmo quando a motivação inicial desaparece por completo. A lealdade moderna começa antes de tudo consigo mesmo e com o próprio conjunto de princípios que são inegociáveis para você. É uma estrutura moral muito densa e muito completa. Mas surge o desafio inevitável para quem acompanha a gente. Como aplicar tudo isso nos ambientes caóticos em que a gente opera todos os dias? O próprio Bushido moderno deixa bem claro que o objetivo não é criar um grupo de pessoas exóticas, sabe? Replicando rituais antigos de forma literal. Ninguém vai andar com espada de madeira e vestir kimono no trânsito. Seria no mínimo esquisito. Sim. A proposta central é transformar os ambientes à nossa volta a partir de dentro. O local de trabalho, por exemplo, não deve ser visto apenas como uma máquina de moer pessoas para bater meta no fim do mês. Deve virar um campo de treinamento baseado em integridade. O lugar onde o alto desempenho técnico de alguém nunca sirva de justificativa para a falta de ética. A obra também aborda a família como uma base fundamental de honra. É no ambiente doméstico que os valores estão transmitidos à próxima geração. Isso acontece infinitamente mais através daquele exemplo diário e silencioso dos pais, do que por meio de grandes discursos teóricos. O velho ditado de que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente. O convite do livro é a gente transformar o próprio estresse, o tédio e a ansiedade da vida moderna no nosso novo tatame. O trânsito caótico de manhã, o prazo apertado de um projeto e aquele cliente difícil lá no trabalho se tornam um campo de batalha onde a escola do caráter realmente acontece. É lá que a paciência e a retidão são testadas de verdade. E falando em tatame, vale a pena a gente detalhar quem está por trás desse esforço colossal de resgatar e atualizar todos esses valores. Como a gente mencionou, a obra é de autoria da Kabokabokse Academy. O mais curioso é que não se trata de um grupo de monges isolados meditando numa montanha. É uma federação de artes marciais profundamente enraizada na prática física real. Uma prática bem intensa. Muito. Eles atuam com modalidades de altíssimo impacto e de rigorosa tradição técnica. O currículo deles inclui o full contact, a defesa pessoal brutal do Krav Maga, a trocação do kickboxing e ainda as tradições do karatê, do ninjutsu e o kenjutsu, que é a arte da espada. É um ambiente de treinamento intensivo e prático. Isso levanta uma questão importante na nossa análise. O ensino de valores morais tão profundos geralmente acontece de forma muito localizada, restrita a um mestre e aos seus poucos alunos ali presenciais. Como escalar essa formação de caráter no mundo que é tão disperso geograficamente e tão focado no que é superficial?
É um grande desafio logístico e moral. E a solução que a Kapoka Box estruturou é um excelente exemplo de adaptação. Eles construíram uma comunidade gigantesca e padronizada, formando mais de 600 instrutores filiados atuando tanto no Brasil quanto no exterior. 600 instrutores é muita coisa. Sim, eles criaram um exército literal de professores que são capacitados não apenas na biomecânica dos golpes, mas na filosofia por trás deles. E a inovação não parou no modelo físico das academias tradicionais. Para unir essa evolução técnica com a evolução de caráter em larga escala e alcançar quem talvez nunca consiga pisar no tatame físico deles, a federação lançou o Kapoka Box Streaming. Uma sacada genial. Foi mesmo. É a utilização da tecnologia de ponta, que a gente geralmente associa a entretenimento raso, para transmitir princípios milenares, cursos e orientações de conduta. A lição profunda que fica dessa iniciativa, independentemente de nosso ouvinte ter interesse prático em artes marciais ou não, é que a honra não é meramente uma opinião. Sem dúvida. A gente vive numa era de relativismo moral crônico, onde a frase "cada um tem a sua verdade" é usada para justificar qualquer comportamento egoísta. Mas a mensagem do material é clara. A honra é uma resistência moral tangível e firme. Ela não muda de acordo com a conveniência do momento. É a fundação que sustenta todas as outras virtudes que a gente discutiu aqui hoje. Numa sociedade que relativiza regras e procura atalhos o tempo todo, decidir viver com honra, cultivando a justiça, o respeito e a lealdade, se tornou o maior e mais genuíno ato de rebeldia que é possível hoje em dia. Requer uma coragem imensa não se curvar ao cinismo geral que a gente vê por aí. Chegando ao fechamento da nossa exploração de hoje, as evidências desses textos e das análises mostram que o Bushido não é de forma alguma um fóssil histórico que deveria ficar confinado aos museus japoneses. Muito pelo contrário. É uma filosofia pulsante e que é extremamente necessária agora. Fica evidente que o maior prêmio, sabe, aquele cinturão mais valioso que um ser humano pode conquistar ao longo da sua jornada, não é feito de couro sintético, não é forjado em metal brilhante e não tem a forma de uma medalha olímpica. É, na verdade, a construção metódica de uma vida coerente, uma vida íntegra, guiada por propósitos que se estendem muito além das bordas do próprio ego. E a conexão fundamental a ser estabelecida para quem nos ouve é que a construção desse caráter demanda muito tempo, muito suor e uma intenção que precisa ser deliberada. Ninguém se torna justo, corajoso ou compassivo por acidente. É um processo contínuo de tentativa, erro e correção de rota. É fundamental ter em mente que treinar a capacidade mental e a bússola moral exige a mesmíssima intensidade, a disciplina e a intencionalidade que um atleta de alto rendimento dedica para condicionar o seu corpo físico antes de um campeonato. Não existe dia de folga para a integridade. Exato. Não existe feriado. A vigilância sobre as próprias atitudes precisa ser um exercício diário e incansável. E para encerrar a nossa análise, eu queria deixar aqui uma reflexão baseada no espírito de todo esse material incrível que a gente investigou. Por favor. No passado feudal, a espada do samurai era criada a partir do aço bruto, forjada no fogo super intenso, martelada impiedosamente e dobrada sobre si mesma repetidas vezes, sob um calor e uma pressão extremos. Apenas através desse processo, que era super violento, ela se tornava uma lâmina inquebrável e mortalmente afiada. Pensando nisso, a grande questão é qual seria a forja da nossa realidade contemporânea? Uma ótima pergunta. É muito provável que o atrito constante dos nossos fracassos diários, aquele silêncio constrangedor que a gente sempre tenta evitar, ligando uma tela, e o próprio tédio que a gente tenta preencher freneticamente com estímulos digitais não sejam obstáculos, mas sim as chamas necessárias para forjar o nosso foco. Talvez a vontade inquebrável e o caráter do guerreiro moderno sejam moldados exatamente no instante em que a pessoa decide encarar o desconforto e o tédio de frente, em vez de fugir para a próxima distração rápida no celular. Fica o convite à reflexão para quem está nos acompanhando, em quais situações e de que maneira a sua espada mental está sendo afiada neste exato momento.
Um ponto de vista provocativo e espetacular para a gente concluir a nossa jornada de hoje. Agradecemos demais a companhia de todos nesta investigação detalhada sobre o caminho do guerreiro. Até a nossa próxima dissecação de ideias.